Bem-vindos a mais um encontro entre leis e vinhos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, Dr. Daniel Fernando, advogado. Temos aqui uma relação de amizade de mais de 20 anos. Eu fico muito feliz, então, que ele tenha aceito, tenha disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. A gente vai falar hoje de um assunto para começar descontraindo com o Daniel sobre futebol. E vocês vão entender por que a gente vai falar sobre futebol, mas a gente vai tratar também de um tema importante, LGPD, principalmente LGPD aí na área da saúde, e de um projeto que o Daniel vai trazer aqui para a gente com relação à qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida trabalhando em São Paulo, tentando conciliar aí família, emprego, eventualmente outros projetos? Como que a gente faz para lidar com isso? Como que a gente tem que estar preparado para lidar com isso? E lógico, vamos tomar um vinho. Hoje, mais um vinho argentino. E para quem quiser saber qual é o vinho e também adquirir, o link vai estar sempre lá na nossa descrição. A gente conseguiu fechar a parceria com uma distribuidora de vinho, então com certeza vocês vão ter preços especiais aí. Daniel, bem-vindo e obrigado por estar com a gente aqui para bater esse papo. E para quem estiver assistindo, vai assistir um pouquinho para frente, mas aqui é a primeira gravação do ano de 2024. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço pelo convite, Léo. Que é uma honra estar aqui com você, amigo de longa data, e tomando um vinho aqui e batendo um papo bem descontraído, cara. Saúde. Saúde. Daniel, então eu dei um spoiler para a gente falar sobre. Começar falando sobre futebol, né? Sim. Então vamos lá, assim, de bate pronto. Por que você largou o futebol, Daniel? Por que você não foi ser o nosso capitão da Copa de 94? Que isso. Ah, bom, Léo, né? Você acompanhou bastante, né, o tempo que eu jogava, na verdade, eu não queria ser jogador de futebol, nunca quis ser. Mas eu gostava de jogar, então parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Você não tem realmente o ímpeto, né? Aquela finalidade de querer ser jogador, eu nunca quis. É, mas quando eu entrei na faculdade, foi realmente onde eu percebi que eu queria fazer outra coisa, a não ser jogar bola. Eu queria fazer outra coisa. E esse outra coisa eu encontrei no direito. Só que assim, né? Vamos lá, né, eu não tinha condições de pagar a faculdade. Então, uma forma que eu encontrei para conciliar, né, fazer a faculdade, mas continuar jogando bola, foi através ou de bolsa ou dos clubes por onde eu passei, pagando a minha faculdade. Ali foi um divisor de água, né, Daniel? Foi. Ou você tinha que abrir mão do estudo e efetivamente direcionar é, como atleta profissional, ou realmente fazer isso que você fez, né? Ali não tinha muita escolha, né? Ali eu tinha ou vai ou racha, né? Só que eu nunca quis realmente ser jogador, então a vontade, né, aquela coisa de você realmente se esforçar mais. Ou podia falar, vou deixar o estudo de lado durante um tempo, um período, para poder ainda tentar, mas eu não queria isso. Mas você jogou com muita gente que realmente fez sucesso, tanto no futebol de salão, tanto no futebol de campo. Você foi contemporâneo ali de muitos craques, né? De muita gente. Eu fui contemporâneo do Caio, Caio Ribeiro, do Sim, Jameli, o Fernando Diniz, ele é 2 anos mais velho que eu, né? Então a ele é gente seu veterano. é meu veterano. No futsal é um monte, né? O Paulinho japonês, Lenísio, Vinícius, é, o alemão Júlio César, é muita E gente boa. hoje, né, esses jogadores, até a gente conversou sobre isso, né, Daniel? Esses jogadores hoje, muitos deles são técnicos, né? Alguns Inclusive são. um hoje é do meu filho, né? Sim, o Júnior Laranjeira. A gente jogou junto na faculdade e ele é treinador do seu filho, é isso aí, do É, Círculo Militar. e inclusive agora, meu filho vem participando daquelas diversas clínicas, né? Que Sim, tem espalhadas, então agora ele faz, então ele já fala, olha, esse é o treinador de São Paulo, esse é o treinador do Palmeiras, agora ele adora, tá sendo muito legal. Mas, Daniel, tem um outro fato também na sua carreira, que eu não sei se te ajudou ou te prejudicou. Naquele primeiro momento, eu acho que você entendeu como prejudicou, mas você foi convocado para o CPUR, né? Durante a faculdade, né? sim. Hoje você consegue ver com menos raiva aquela convocação pro CPUR? Te ajudou na tua estrutura aí profissional? Para quem Cara, não sabe, o CPUR, né, é o curso preparatório para os oficiais da reserva do Exército, né? Você foi convocado naquele momento, isso. primeiro ano da faculdade, né? O Centro Preparatório de Oficiais da Reserva é como se fosse um braço do Exército
E ali quando você vai se alistar, se você já estiver na faculdade ou estiver no último ano do colegial, você vai para lá já, você faz uma prova específica. Então você entra lá como sendo soldado, se você estiver no terceiro colegial. Se estiver na faculdade, já entra como aluno para encerrar o ano como aspirante oficial e depois de um estágio obrigatório você vira oficial do exército. Léo, você não faz ideia, cara. Foi um ano difícil. Porque eu não tinha maturidade pra aceitar aquilo. Não tinha. Eu tava jogando, tava legal. Na época eu tava no Palmeiras, sabe? Tá tudo legal, assim, né? E aí, lógico, a gente também carrega por conta dos pais, dos avós, aquela coisa de militarismo, de que não é legal, de que não é bom. Lógico que tem isso. E aí eu não queria nunca servir. E quando isso aconteceu, pra mim foi um choque. Né? Um choque, como se tivesse atrapalhado tudo, minha vida. Então, assim, foi um ano difícil. E só depois de muito tempo é que você começa a enxergar aquilo como, lógico, que foi muito bom, não é? Não foi um pouco bom, foi muito bom. As amizades que eu fiz lá dentro, os aprendizados que eu obtive lá dentro, tudo isso serviu para moldar quem eu sou hoje, sem dúvida, né? E quando a gente fala de faculdade, foi a tua opção em fazer direito. Como foi essa sua definição, Daniel? Como você chegou ali e definiu? E eu sempre falo isso, né? Que maturidade a gente tinha com 16, 17 anos de definir que faculdade fazer, né? A gente fez, né? Sim, Mas sim. qual a maturidade, né, que a gente tinha? Como a gente consegue voltar na cabeça de 16 anos e entender essa definição? Você tem isso? Você conseguiu definir isso pra você? Cara, eu fui meio que empurrado, né? Eu lembro que eu prestei vestibular para técnico em edificações, Uau, exatas. e direito, né? E aí eu passei nas duas, né? Passei em algumas faculdades nas duas. E na hora eu acabei definindo indo pro direito, né? Assim, nada específico, mas vou pro direito. E aí logo no primeiro ano, que foi quando a gente se conheceu, né? Isso. Ali eu falei, cara, isso aqui é muito legal. É um universo de oportunidades, né? Não sei se eu pensava em oportunidade, tá? Né? Mas era diferente. Né? Até porque a gente veio de escola, de colégio, e você não tem o hábito de tanta leitura, você não tem o hábito de concentração maior, você não tá pensando em futuro, você não tá. E lá na faculdade tem que começar a fazer isso. Né? Embora a gente, com 16, 17 anos, não, nada, zero isso. A gente queria estar ali na aula, fazer prova, aquela coisa, né? Eu queria entrar pro time da faculdade. Naquele momento que eu entrei, o meu objetivo era participar do time. Se eu jogava futebol, eu jogava handem, né? Eu era federado de handem na época. E eu queria jogar handem. Eu queria entrar pro time da faculdade pra jogar aquele primeiro torneio, como chama? Tem o torneio Estímulo, né? Que acho que é o primeiro. Putz, estímulo... Depois tinha a Copa da NAP. Eu não lembro mais, não lembro. Tinha uma Copa da NAP e tinha um outro Interfaculdades. Era Copa Skol, acho, né? Tinha a Copa Skol. Eu lembro que tinha esses torneios ali do primeiro ano, todo mundo que jogava, né? Sim. Queria participar de alguma forma, porque, pô, você ia jogar contra atletas de seleção brasileira, Sim, de seleção legal. paulista, e era muito isso aí. interessante. Eu lembro que a gente ganhou um jogo no handem contra a FMU, que tinha a base da seleção brasileira de handem naquele ano. Cara, o irmão do Edinho jogava, né? Exatamente, Manchinha, o né? Manchinha. E aí a gente conseguiu, porque aí juntou, né? Tinha o pessoal do primeiro, do segundo ano, faz aquele time e a gente conseguiu ganhar um jogo. Mas ganhamos. Legal. Aquela época era muito Mas boa, era isso, né? Você tinha o quê, né, no primeiro ano? Como direcionar? Eu também não tinha pai nem família de advogados, não tinha a Sim. cultura da advocacia na família, e a gente teve que aprender, né? Na raça, tentar direcionar ali na raça, né? Vai gostando, vai vendo que você não gosta também, né? E vai aprendendo, cara. Isso aí. Mas isso aí faz. Se você começar a pensar bem, né? Faz parte do amadurecimento, do aprendizado. Faz parte. Né? Não só do amadurecimento com relação à profissão, mas o seu desenvolvimento mesmo, né? A gente tem tudo novo, né? Com a cabeça pensando em milhões de outras coisas, né? E você direcionar de repente para sua profissão, não é uma tarefa simples isso. Então, se a gente conseguiu fazer isso, a maioria das pessoas também consegue, é um sinal de maturidade, é um desenvolvimento muito bom ali. Sim. Ou pelo menos ter consciência disso, né? Você pode não direcionar 100%, mas você passa a ter consciência. Sim. Mas ali, Daniel, eu lembro que, lógico, depois a gente ficou em classes, né? Sim. Separados, mas mantivemos contato. E logo depois, na faculdade, a gente procura sempre os colegas e que área eles estão.
eles estão, né? Que áreas eles estão atuando. E naquele momento ali, no pós-formatura, né? A gente fez contato, você estava trabalhando com direito penal, Sim. né? Você direcionou no primeiro momento para o criminal. E aí eu queria que você fizesse esse link, Daniel. Como que você definiu essa tua atuação no criminal e por que, né, você fez esse desenrolar que para quem é do direito acaba entendendo o porquê, né? Mas por que que você fez esse link depois com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque você veio do criminal e passou a uma especialização para LGPD, consultoria Sim, especializada sim, sim. em LGPD. Você consegue ter isso nítido, como foi Sim, a sim. opção pelo criminal e depois esse desenrolar para LGPD? Sim, sim. Isso aí vai bem ao encontro do que a gente vai falar daqui a pouco sobre o meu novo projeto, né? Eu comecei a estagiar em 96, já no segundo ano de faculdade, né? Praticamente. Exato. Segundo ano de faculdade. Terceiro? Terceiro ano de faculdade. Entramos em 94. Isso. Terceiro, eu já comecei a estagiar. E nesse escritório, ele era especializado em direito penal. Eu fiquei durante 10 anos. 10 anos eu trabalhei lá. Eu estagiei, depois eu me Não formei, tinha como consegui uma vaga. escapar. Não tinha como escapar, cara. E eu comecei a gostar, né? Porque o escritório era só trabalhava com isso. Era muito bom o escritório, né? O titular do escritório tinha muito renome. E, cara, tudo que eu aprendi de direito penal foi lá. Foi lá. Aprendi a gostar de direito penal. Só que depois, né? Fiquei lá 10 anos. Até esse titular do escritório falecer. Quando ele faleceu, teve um problema ali com a esposa dele, que queria o imóvel para ela. E, bom, tudo bem. Eu saí com mais outros 2 advogados que trabalhavam ali, e a gente, né, fez uma sociedade. Como a gente continuou tocando os nossos projetos ali, porque toda a clientela veio pra gente, né? A gente já trabalhava ali com os clientes. E, cara, começou a ir muito bem, né? Porque a gente já era conhecido e ficou mais conhecido, porque aí tudo centralizou na gente mesmo, né? Embora, lógico, tivesse uma Tinha o nome dele, já né, tinha o por nome dele por trás. trás, embora tivesse uma dificuldade de, poxa, a gente era advogado que trabalhava no escritório. Quando você sai para ter o seu escritório, é evidente que muda tudo, né? Muda tudo. Bom, mas mesmo assim a gente continuou tocando durante mais ou menos 3, 4 anos, até que surgiu um convite pra gente, para nós três, para formar uma nova sociedade, numa outra área de atuação que não tinha nada a ver com direito penal, né? Cara, assim, a proposta era muito boa, mas, cara, a gente já tava ali encaixadinho, sabe, encaminhado para você abrir mão daquilo para, sabe, Enfrentar enfrentar uma coisa diferente. um outro desafio. Exatamente. Bom, todo mundo solteiro ainda, né? Todo mundo tá, vambora. Vamos enfrentar esse desafio. Que seria um escritório de direito bancário que Tá. atenderia 2 clientes grandes no Brasil inteiro. Era essa a proposta. Cara, e deu certo. Deu certo. O escritório cresceu rápido, foi muito bom. Rápido, muito rápido o escritório. E a partir daí, né, lógico que você está ali praticamente realizando um sonho, né? Você está ali, você começa a ter renome, você está trabalhando no seu escritório, Rendimento. rendimento muito bom, tudo bom, tudo bom. E aí, é lógico que quando você está nesse flow, você não vê as coisas ruins que acontecem, né? E quais eram essas coisas ruins, né? Vou considerar ruins aqui, para depois eu contextualizar melhor. Cara, a gente chegava todo dia às 7 horas da manhã e chegava em casa 11 horas da noite. Todos os dias. E de sábado também. Então era uma loucura, cara. Era uma loucura. O escritório tinha refeitório e dificilmente conseguia almoçar. Eu passei por uma experiência Eu sei da sua história. bem parecida com essa. Complicado. E tem gente que não me reconhece, porque eu tava o quê? 25, 30 quilos acima do Exato. peso. É, aquela velha história que todo mundo, que a gente fala, mas as pessoas não acreditam, né, Daniel? Dia primeiro, quando você liga a luz, né? Você chega no escritório, abre a porta e liga a luz, na verdade, a primeira planilha que você quer ver é de custo, né? Para ver se aquele mês a Exatamente. gente vai Consegui. suportar, porque quando a gente tem um escritório com essa rotatividade, a gente tem primeiro folha de pagamento, o aluguel, porque às Sim. vezes você vai precisando de estrutura maior, então você tem que crescer. Sim. Advogados correspondentes que acabam respondendo pelo seu escritório em outros lugares. Isso ninguém vê, né?
todo mundo gosta de ver a estrutura bonita, a Exato. cadeira de couro É e a mesa da lógico, sala né? de reuniões. Mas quando a gente acende a luz no dia primeiro e você, a primeira coisa que você tem acesso é a tua planilha de custo e das tuas despesas, cara, depois você olha para aquilo, hoje, né? Hoje eu mudei também o meu foco e o meu direcionamento, era uma loucura, né? Isso que Sim, você loucura, fez loucura, e eu fiz também em loucura, determinado momento, é uma loucura. É loucura, uma, cara. é uma loucura. Loucura. Tudo Mas tudo vale como bem, experiência. fizemos, É ganhamos lógico, experiência, ganha você experiência. aí no bancário, Sim, eu tive a minha experiência também, mas é complicado. Eu sei exatamente isso que você está falando, passei é, por isso, eu sei o quanto isso mata o que a gente tem de principal hoje, né? Que é a saúde, convívio com os amigos e com a família. exatamente, exatamente. E aí eu, né, a gente foi muito feliz ali, sabe? Aprendi muita coisa, né? Tive que desenvolver diversas outras skills que eu não tinha. Até que eu comecei, cara, alguma coisa começa a incomodar você, né? Então, pô, eu chegava em casa todo dia à tarde, eu morava com meus pais, aí eu tomava banho, jantava e dormia. Para quem não conhece São Paulo, quando o Daniel fala morava com meus pais, ele tá falando morava com meus pais Na Moca, o Principado da Moca. não é? Pô, claro. Exatamente. E aí eu cheguei, cara, fazia só isso, não fazia outra coisa. Sabe aquela rotina? Poxa, eu gostava de jogar bola, gostava de treinar, ver os amigos, sabe? Eu, Acabou, né? não fazia, não dava tempo de fazer A nada. bola ficou meio quadrada pra você nesse Pô, momento, né, Daniel? esquece tudo. Eu era, essa época, eu era noivo. Essa época. Eu via minha noiva, que hoje é minha esposa, Verônica, se estiver me vendo, beijo, amor. É, eu ia na casa dela, cara, eu dormia. Porque, cara, eu tava com sono, tava cansado. É o tempo que eu tinha pra poder dormir, pra poder descansar, entendeu? Então era ruim, eu comecei a perceber isso, sabe? Só que assim, quando você tá no olho do furacão, você não enxerga isso, Não. né? É que talvez a outra euforia, o outro lado da moeda, te contamine de uma forma que esconda esses problemas, né? Cara, sócio indo pro hospital com o olho tremendo, só se separando da mulher, sabe quando você vê essas coisas? E, cara, até que uma hora, sabe, vem um. É que você tá vendo o cara, mas você acha que não é com É você. lógico, né? Você fala, não, pô, ele tá passando aquilo, eu vou ajudar. Mas você não tá É. vendo as suas costas, né? Isso aí. E muitas vezes você nem associa uma coisa à outra, né? Você nem associa. Você tá, aquilo foi um fato e ponto final, né? Fato isolado. Até que, cara, pô, não tô aguentando mais, não quero mais, não quero, não quero, não quero, não quero, vou sair, vou sair, né? Sair assim mesmo, sair. Não foi uma coisa de, tipo, Não foi uma ruptura empresarial, não foi uma Não, cara, ruptura de sociedade, hein? eu fiquei pouco tempo ainda, lógico, depois da decisão, né, pra poder alinhar Organizar. tudo, lógico, mas saí pra realmente começar tudo do zero, Léo, do zero. Não tinha, cara, eu saí num dia, no outro dia não tinha um cliente. Assim, saí assim, Uau. do zero. Por quê? Porque o peso que eu tava carregando era muito maior do que a liberdade de eu fazer as coisas do meu jeito, sabe? De conseguir fazer as outras coisas a não ser o trabalho. Era muito, muito maior. E, cara, comecei tudo do zero. E aí você sai, lógico, mil maravilhas, aquela coisa, né? Pelo fato de eu ficar tanto tempo afastado, porque lá nesse escritório, como era só dito bancário, eu tive que renunciar a outras, né? Qualquer outra coisa. E quando eu saí, lógico, você tá aí, pô, lógico, veio um movimento diferente, mas você bem sabe, advocacia altos e baixos, né? Sim. Isso me incomodava, cara. E o ponto, né? Ponto que mudou tudo foi o nascimento do meu filho, cara. Isso mudou, né? Depois a gente entra nisso, volta nisso aqui, mas É. esse é o ponto que mudou. Bom, depois de lá eu comecei em 2018, que foi a promulgação do LGPD, eu falei, cara, peraí, deixa eu só ler essa lei, só ler, né? E quando eu li, eu falei, meu, isso aqui é diferente. Eu fui estudar sobre ela. E Isso tem algo que tem uma repercussão enorme, né? quando você lê a lei, eu não tinha essa dimensão do tamanho, do que ia acontecer. Para mim era uma lei que falava sobre proteção de dados, tá? Você lê, ela não é simples de se ler, porque ela envolve outros conhecimentos, né, colaterais ali. É uma lei chatinha. Você precisa entender de outras coisas. E aí eu fui estudar. Aí quando eu fui estudar, aí você entende que tem que, você, né, eu fui estudar ela, mas para estudar ela você tem que estudar outras legislações europeias, norte-americanas. Aí eu fui entender o tamanho dessa lei. Qual seria a repercussão dela aqui no Brasil? É uma lei que não repercute aqui, né? Ela repercute no mundo. No Aquilo que mundo. está sendo aplicado aqui no Brasil repercute na relação entre empresas, né? Uma empresa que faz negócio com a Europa
vai ter que a lei, a LGPD brasileira repercute lá, a lei europeia repercute aqui, porque a empresa de lá tem a LGPD deles, né? Aqui tem a Sim, nossa LGPD, ou seja, é uma lei que se ramifica, que interage com qualquer relação empresarial no mundo. sim, não, isso sem dúvida, né? Assim, sem ser muito técnico, mas assim, quando uma empresa de fora vai se relacionar com uma empresa daqui, ou qualquer relação comercial aqui, se lá ela estiver em compliance com a legislação de proteção de dados dela, ela também vai exigir a mesma coisa aqui. Aqui. É basicamente Acabou. isso, tá? Pra gente não tirar o tecnicismo. Exatamente. É mais ou menos isso. E eu comecei a estudar, cara, eu falei, vou começar a atuar nisso aqui. Vou começar, eu quero entender como é que isso aqui é melhor. Cara, várias certificações para poder me habilitar a falar sobre o assunto, né? Entender sobre o assunto. E, cara, meu escritório começou, né? Do nada, agora eu vou fazer só isso aqui, né? Que na verdade é um braço digital, tá? É Sim. isso, né? Só que quando eu comecei a oferecer o serviço, né, é um serviço jurídico. Então, é um lado de uma conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. É um lado, né? Só que eu falei, cara, mas se eu fizer isso, eu vou ter que ir atrás de parceiros comerciais que entendam da outra área, que é a área de segurança da informação, técnica, que eu, sabe assim, não tinha conhecimento nenhum, zero. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a procurar Parceria. parceiros, para fazer a parceria oferecendo o serviço. Esse foi o primeiro momento no que eu pensei. Quando eu achei um parceiro, isso demorou, tá? Isso não foi rápido, não. Quando eu achei um parceiro, aí eu falei, cara, mas eu acho que é melhor a gente ir para um outro lado. Vamos montar uma empresa para fazer esse serviço. E não oferecer ele em parceria. Porque para o cliente, às vezes, ele não quer ele não quer contratar o escritório de advocacia. Que vai ter o parceiro X. Exatamente, ele quer uma empresa que faça tudo, ele quer centralizar o serviço. E aí eu montei uma empresa que oferece de ponta a ponta, que a gente consegue ter gestão de projeto, segurança da informação e a parte legal. E aí as coisas começaram a andar. Aí eu comecei a oferecer o serviço. Né? Aí você me acompanhou bastante aí desse trabalho de evangelização, porque é uma cultura que o brasileiro não tem. É Exatamente. igual a estrutura de boas práticas, né? O famoso compliance. Sim, O mesmo. brasileiro e muitas empresas que nascem principalmente aí daquele empreendedor, eles não têm essa cultura do compliance, né? Falar para uma empresa, sei lá, uma empresa pequena que nasceu entre o pai e filho, não importa a área de atuação. Sim. Não, você tem que ter uma política de governança. Não vai Ele ter, não não vai ter. fica difícil o entendimento, mas é por uma questão, e eu acredito hoje, e eu estou trabalhando também com alguns pontos específicos de compliance, é uma questão de cultura, né? Não, É, cul- dá pra entender, é né, Léo? cultura, é cultural. Dá pra entender, olha, né? Qual que, vamos considerar assim, tem pessoas que vão querer ser seletista a vida inteira. Exato. Aí tem pessoas que não, tá? Querem empreender. Quer empreender, então elas vão fazer, vão arriscar ali, conseguem um dinheiro, vai abrir um negócio, tá? Só que essas pessoas, a maioria, isso é maioria, porque a maioria são as pequenas empresas. A maioria, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar se alavancar ali, vender o seu produto, o seu serviço. Cara, mas é quase matando um leão por dia. É, exato. Então ela não vai pensar em outra coisa que não seja vender o produto, receber um valor, pagar uma conta, tirar um dinheirinho. Ela não vai. Esse ciclo, ela não consegue enxergar algo fora do ciclo. Aí a gente está falando quase de 80% das empresas no Brasil. Certamente, certamente. É difícil, é muito difícil. Né? Porque a maioria, lógico, aí você começa a ir para uma média empresa que tem uma estrutura um pouco melhor, que tem ali uma área de inovação, uma área de complexo. Lógico, aí muda. Né? Ou uma empresa que tem um potencial e recebe um investimento, aí o investidor traz a cultura, né, Daniel? Também. Não, isso tem bastante. As startups que deram a alavancagem, aconteceu isso. Né? Mas a gente tem que pensar na maioria também. Na maioria não é assim. Né? Lógico que tem uma minoria que já está pronta para receber esse tipo de cultura, é mais fácil. Agora, a minoria é difícil. Vai ser complicado você colocar um mecânico, uma mecânica, uma oficina em compliance. Cara, é muito complicado isso. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente começa a falar. Então, hoje você tem esse projeto que a gente vai falar um pouquinho mais no final, que eu acho interessante que você trouxe pra gente, mas se a gente for pensar em atuação jurídica e essa parte de consultoria, você está 100%, então, com as variações da LGPD, Daniel.
Tô com as versões da LGPD, tô com digital, remoção de Sim, conteúdo, que são os as variações. crimes digitais, Vamos né? lá, quando você fala de remoção de conteúdo, é aquele nude que o namorado vazou da namorada. Você vai atrás disso, Daniel? Tem que ir, cara. Tem um monte de coisa de remoção de Influência que conteúdo. xingou o outro, você vai Tem atrás. um monte de conta bloqueada. A famosa. Na O pandemia teve bastante. shadow ban do Instagram, não, mas o bloqueio da conta, sim. Não, tem do Instagram também, porque teve muita coisa que o STF do nada bloqueou, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa falou uma coisa que tá. E quando acontece o shadow ban, não tem fundamento. Mas por quê? Não tem por quê. Você violou as regras e Isso, e exato. ponto. Então, isso é importante deixar claro. Então, você tem a atuação da LGPD, mas também tem essa atuação direcionada para o digital, que são esses Sim, problemas aí gerados. Que é desde, a gente fala brincando, mas é uma informação que foi vazada, um nude que foi vazado, o, o uso indevido sim, de uma imagem aí em algum sim. site, você Tudo tem que esse é trabalho voltado pro também. digital. Exatamente. Tá. Vamos para um bate-bola de LGPD? Bora, Não vambora. é intenção de aula, muito pelo Vambora. contrário, que eu acho que é um bate-papo mais para a gente entender a complexidade, mas de uma forma simples. Então vamos lá. Se é possível, né? Se for possível, né? Não é possível, eu acho que é, não, para a pessoa entender. Acho assim, ó, vamos imaginar que um médico que atua ele e uma secretária, só ele e uma secretária, mas ele tem uma PJ, né? Ou mesmo que não tenha, ele está praticando ali a medicina. Então é ele e uma secretária, ou o dono de uma vendinha de doce no bairro. Vamos tentar fazer com que essas pessoas entendam um pouquinho sobre a LGPD, ou Sim. pelo menos que eles perguntem para o contador ou para o advogado que eles Sim, conheçam sim, ali sim, sim, perto sim, sim. dessa atuação deles. Quem precisa se adaptar à LGPD, Daniel? Quem precisa ter um plano, né, um projeto de implantação de LGPD? Para quem que a lei está falando? Cara, todas as empresas, mano. Não só empresas, tá? Vou generalizar aqui, todas as empresas. Mas no seu exemplo, imagina um médico, pessoa física que tem uma secretária, ele também vai responder, tá? Então a primeira coisa Porque é ele está essa. exercendo, ele está prestando um serviço, né? Não, ele tá tratando dados pessoais de Isso, pacientes, né? isso. E esses dados têm, esse tratamento, ele tem um fim econômico, Não, então vamos lá. tá? Exatamente, tem um fim econômico. Então, primeiro ponto, todo mundo. Todas as empresas, todas. Então, Todas as esse empresas. mercadinho lá precisa. Por que ele precisa? Por causa das relações comerciais dele? Também. Mas ele tem funcionários. Se ele tem funcionários, já começa por aí. Se ele tem funcionários, ele já tem risco. Porque qualquer funcionário que perceber ali que o direito, que ele não consiga exercer um direito previsto na LGPD, ou que há uma regra sendo descumprida, ele pode fazer uma denúncia, ou entrar com ação judicial, ou ir no PROCON, se for uma relação de consumidor, não funcionário, né? Relação de consumo, também é possível, Então, tá? PJ... Médico, pior. então Por- PJs como um todo, e quem está ali é uma pessoa física, mas está exercendo uma atividade com fins comerciais, né? Está o- prestando serviço. Então a gente está falando até do advogado que não tem a PJ, mas está trabalhando ali, prestando serviço. Sem dúvida, porque o advogado ele está tratando dados dos clientes ali. Vamos falar de advogado sem funcionário, tá? Isso. Ele trata dados dos clientes. Se e tiver a secretária também, piorou. também já é um a mais. Só que esse tratamento de dados tem o objetivo tem fim econômico. Se tem fim econômico, incide a LGPD. Então vamos lá. Aí acho que a segunda pergunta é: o que são dados? O que essa lei determina, direciona com relação a dados? O que é isso? Dados pessoais, no RG, CPF, nome, endereço, né? Tô indo no simples, tá? Porque a gente pode ir lá mais pro IP, né? Olha A só, gente o pode, a IP, gente pode ir né? para fotografia, tá? Então a gente começa a melhorar um pouquinho. Isso se amplia, tá? Eu não vou ser técnico aqui de novo, mas isso se amplia. Dado pessoal, de forma bem simples, é isso, tá? É um dado que pode identificar alguém, tá? Opção sexual é dado? É um dado pessoal considerado sensível. Grupo sanguíneo? Sensível? Por que sensível? Vamos falar por que é sensível, né? Por que se separa dado pessoal considerado comum e um dado sensível? Por quê? Porque o dado sensível, se ele for vazado, né, se ele for exposto, e essa exposição pode causar um prejuízo muito maior para o dono do dado
do que se fosse um dado pessoal normal. Então, Opção religiosa. É um dado? dado pessoal sensível. E-mail. Dado pessoal normal, comum, vamos dizer assim. Então, Telefone. dado pessoal. Identifica alguém? Esse dado identifica alguém? É um dado pessoal. Ou seja, dado pessoal é tudo que aquilo me leva até o Daniel. Exatamente. De forma direta ou indireta, né? Ou seja, sua foto é um dado pessoal, a foto é um dado pessoal. Sim, me identifica. O O meu seu nome endereço, me identifica. A placa do meu carro me identifica. o seu IPTU, seu cartão do IPTU Ah, te lá identifica. certeza, porque lá vai ter o Vai nome ter também, tudo, vai ter né? tudo, o endereço. Então, tudo, mas tudo. te identifica. Identifica. Dado pessoal, sim. E aí a gente tem os dados pessoais sensíveis. Então, por exemplo, opção sexual é um dado. Mas é sensível. Religiosa, Bem sensível. Porque, ó, grupo sanguíneo. vamos só pensar assim, são informações, são dados que pode ser que eu não queira que ninguém saiba. Concorda? Não quero que ninguém saiba. Por vários motivos. Né? Pode ser que eu não quero que ninguém saiba. Sim, eu Né? tenho direito disso. Mas imagina que eu vou fazer um exame, aí ali é diagnosticado uma doença, ou pelo menos sei lá, pode ser uma doença mesmo. E eu não quero que ninguém saiba da minha família. Tem casos judicializados, por exemplo, pela divulgação indevida por parte do laboratório do resultado do exame, por exemplo, de HIV. Mas lógico. E tem um caso que foi a divulgação para parente do resultado de um exame oncológico. Não pode. É meu, né? Não Eu não pode, quero que é ninguém lógico. saiba e ponto Não final. pode, não pode. Então isso é o dado pessoal sensível. Exato. Então a gente está falando o resultado de um exame de saúde. Não é nem o resultado, pode ser o prontuário médico. Não, prontuário médico tem até outras garantias que tem todo um resguardo que é com base até no direito médico, né? Mas ali o resultado, né? O envelope, entregar para alguém, ou eventualmente, olha, o seu exame deu positivo aqui, o senhor vai mandar alguém para pegar o resultado? Exato. Isso, Teve o caso de uma atriz, não teve uma atriz que teve uma informação de aborto que foi vazada? Teve? Bianca Castanho, não é isso? Será que é o nome dela? Eu lembro alguma coisa nesse sentido. Teve uma atriz. Ou seja, então... Nossa, se não for Bianca Castanho, apaga tudo, hein? Por favor. Mas dados como um todo, então, Daniel. Tudo aquilo que me levem a alguma pessoa, que seja possível identificar, é tudo isso com relação a uma pessoa física. Não são os dados de uma pessoa jurídica. Não, pessoa jurídica, obrigatoriamente, a maioria dos dados são públicos, certo? Agora, mesmo que não seja, né? A LGPD, então, visa a proteger dados das pessoas físicas. Exatamente. E quem tem que se adaptar, quem tem que ter um programa de LGPD, vamos colocar assim, são as pessoas jurídicas. Sim, aquelas pessoas jurídicas, ou aquelas empresas, ou aquelas pessoas físicas também, né? Que exerçam. Mas elas têm que ter responsabilidade com os dados que elas detêm. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você entendeu? Você que está seguindo a gente, curta, compartilha esse vídeo aí com o seu amigo que tem uma empresa, que tem uma padaria, que tem uma revenda de automóveis. Todas essas empresas precisam se adaptar à LGPD, precisam ter um programa de LGPD. Então, eu tenho certeza que você tem interesse nesse vídeo e que conhece alguém que tenha interesse nesse vídeo. E se tiver interesse no vinho, também veja na descrição. E tem uma coisa, só para finalizar esse tema aí, se for o caso, né, Léo? A questão de responsabilização é onde pega aí. Ah, sim, é isso. É onde a gente vai entrar. Esse é onde pega. Por quê? É lógico que as grandes empresas, grandes multinacionais, as instituições financeiras, lógico que elas têm áreas específicas para cuidar disso. Grandes hospitais. Grandes hospitais. Isso aí grandes laboratórios. Farmácias de manipulação. Isso também. Farmácia, não tenho certeza se as farmácias de manipulação têm essa consciência. Não sei se tem. Eles estão adequados ou estão em fase adequada. Se bem que pelo tempo já estão adequados. Tá? Vamos considerar que estejam. Qual que é o ponto? Estas organizações, elas precisam de outros prestadores de serviço para executar serviço. Que é o longa-manos, né? Precisa disso. Sim, terceirizados. Terceirizados, vamos lá. Estes prestadores de serviço, eles precisam também estar adequados. Por quê? Também vou esquecer o tecnicismo aqui, tá? Lógico. Porque se houver um incidente de segurança nesses terceiros, né? Esses que nós estamos nos referindo, esses terceiros, incidente de segurança é o quê? Ou um vazamento de dados, tá? Um e-mail que você manda errado para um cliente é um vazamento. Ou uma invasão
de um Sim. hacker, tá? Então, se houver um incidente de segurança, quem responde? Os dois. Vamos colocar isso na prática. Se eu estiver errado, você me corrige. Tá. O teu escritório contratou um Conta- escritório de contabilidade. contabilidade. É isso que você está falando. E enviou um e-mail, por exemplo, com a tua folha de pagamento para a empresa errada. Vazou dados. Vazou dado. Né? Eu aqui não tô nem falando de como isso vai ser descoberto, nada disso. Mas assim, Não, mas já vazou. Acabou. vazamento, tá? Quem responde? Meu escritório e a contabilidade. Vazou. Responde. É Vazou. isso. Não importa. Ah, mas como é que é medida essa responsabilidade? É outra coisa, tá? De quem está adequado ou quem está no caminho. Tem outras coisas. Como é que está essa relação contratual, como ela está descrita, é outra coisa. Mas os dois respondem, ponto. Se os dois tiverem um programa validado de LGPD, talvez esse vazamento não gere prejuízo, seja facilmente identificado e você automaticamente toma as devidas providências. Sim, aí precisa ver um monte de coisa, né? São as providências de minimização de risco, se você realmente tem os Ok. registros dos dados, é um monte de coisa, mas o que tem que saber é que os dois respondem. Se os dois respondem, é evidente que vai acontecer um achatamento no mercado. Porque o grande que está adequado vai contratar o menor que está adequado. Então todo aquele menor que quer ser contratado pelo grande e não estiver adequado, ele está fora do jogo. Então a gente está falando da terceirização como um todo. Contabilidade, segurança, limpeza. Exatamente. Eu só vou contratar É lógico, eu vou aumentar o meu risco. quem tem adequação Eu não à vou aumentar. LGPD. Eu sou grande, vou contratar algum prestador de serviço, né? Ou que execute, no mínimo, né, aquilo que eu faça, que eu não consigo fazer para todo mundo. Eu só vou contratar quem está adequado. Ou seja, em um checklist para uma contratação, eu tenho que ter um item lá. Adequação à LGPD. E esse item de adequação abre diversos outros itens, né? Porque aí você tem que comprovar que realmente, porque não basta falar estou, né? Você precisa comprovar. Eu tenho pedido em algumas contratações, né, em nome dos Sim. clientes, eu tenho pedido. Eu coloquei esse item no checklist, eu quero... Quem fez Ixi, tem a adequação da tem um monte LGPD de para coisa, tem um vocês? monte de coisa. Eu quero ver o relatório. Aí, com base naquele relatório, você continua, né? Mas eu tenho recebido bons relatórios, Daniel, de adequação de LGPD. Outros nem tanto, mas você vê que existe sempre uma boa vontade, principalmente do prestador de serviço, como você Sim. falou, em se adaptar ou de questionar aquele escritório que fez a adequação à LGPD. Olha, se a pergunta que foi feita é pertinente ou não. Sim. Mas a gente começa a ver que realmente o mercado está fazendo. Mas aí eu tenho uma percepção, queria entender se a sua é parecida, e depois eu falo a minha. Você acha que demorou pro mercado entender a necessidade de adequação à LGPD? Olha, eu acho que tudo tem um período de maturação, né? Começa a vir, aqui no Brasil, a maioria das legislações, elas... Não, deixa eu me expressar melhor. As pessoas entendem que uma legislação nova, ela é paliativa. Vem só apagar um incêndio. Então elas têm a tendência a não cumprir. Porque, daqui a pouco isso aqui cai no esquecimento. Daqui a pouco isso aqui não vale mais. Então a LGPD também teve esse período de acharem que era uma lei que, pô, isso aqui não vai pegar nunca, cara. Como é que eu vou fazer tudo isso aqui? É impossível adequar desta forma, né? E aí, lógico que com o tempo isso vem melhorando, porque você começa a entender melhor a função da inteligência dos dados. Por que você tem que cuidar de dado mesmo? Sabe? Que você olhando para o dado, você olha para o seu cliente, que você melhora o seu produto, melhora o seu serviço. Se você tiver base de dados organizada, você consegue oferecer um produto ou serviço na medida do cliente. Você não joga mais um produto, você joga aquilo que o cliente quer. Então, assim, tem um monte de coisas que se você começar a olhar mais a fundo, a LGPD veio melhorar, mas isso precisou ser com o tempo. E eu não vou dizer que o mercado tá assim... Preparado. Não tá, lógico que não tá ainda. Mas você falou um negócio agora muito importante, né? Na verdade, a LGPD, olhando sob essa perspectiva, ela é uma ferramenta de gestão, inclusive. Sim, pode ser, lógico que pode ser, lógico. Porque quando você tá, lógico. Se você filtra até como vender para o teu cliente ou o que vender para o teu cliente, ela passa a ser uma ferramenta de gestão. Mas esse é o olhar. A LGPD, embora seja uma legislação lá que tem punição, traz novos direitos, traz responsabilidades. Vamos entrar nisso aí agora. Vamos lá. Embora ela traga isso, mas é uma legislação que fala de negócio. Se você entender a importância do dado,
para você, você vai se adequar ao LGPD, pronto. Porque o dado não tem a ver com a punição. Você cuidar de dado, você cuidar do seu cliente. Tem algumas figuras aí, Daniel, na LGPD que são nomes, né? Controlador. Tem. Quem são essas figuras que a LGPD traz? De forma Tá. simples, quem são esses carinhas aí? Quem são essas funções? O que são esses cargos que a LGPD, na verdade, impôs, né? Que cada Sim. empresa passe a ter. Sim. O que é isso? Vamos lá, né? De forma bem simples. O controlador é aquele que detém o dado, tem o controle sobre o dado. Então, o nosso exemplo entre a advocacia e a contabilidade, a advocacia que tem ali uma base de dados dos clientes, a advocacia seria a controladora. Ok. E aí ela precisa passar esses dados, essas informações, por causa da gestão contábil, a uma contabilidade. Sim. Então, esta contabilidade seria a operadora, tá? Então, é um terceiro, tá? Que vai executar uma função, mas que houve um compartilhamento de informações com esse terceiro. Tá? Ok. Então, esse terceiro seria o operador. Então a gente tem aí o controlador e o operador. Exatamente. E tem um terceiro que não é agente de tratamento, mas é o DPO, que Esse tá? nome é bonito, DPO. É o Quem que é esse Data cara? Protection Officer, né? É o encarregado de dados, né? Ele tem ali como função ser o elo entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o controlador e o cliente, o controlador e o funcionário. Ele é o elo sobre proteção de dados. Isso. Ele Tá. tem uma função específica. Função específica. Ele é isso, tá? Na prática não é, tá? Na prática não é isso. Na prática ele faz muito mais. Tá? Mas legalmente, ou assim, em geral, é isso que ele vai fazer. Ele que vai fazer essa relação com quem O precisa... DPO, Ah, ele precisa ser empregado da empresa? Ele precisa ter vínculo com a empresa? não necessariamente. Ele pode ser um empregado, mas ele pode ser uma empresa contratada. Ele pode ser um DPO profissional. Pode, exatamente. Eu vou fazer um comparativo tosco, mas eu acho que vale. Ele pode ser da mesma forma que o síndico profissional, que ele não é o morador daquele condomínio, mas ele é contratado para ser o síndico. Pode, o DPO ele pode ser DPO, inclusive, de várias empresas. Tá? Tá? Então, É possível. então, para efeitos de negócio e novas possibilidades de carreira, o DPO hoje ele é uma função demandada no mercado. Muito demandada, muito, porque ele precisa ter competências complicadas, vamos dizer. Imagine um DPO. Ele precisa entender muito bem da parte legal, muito bem da parte de segurança da informação e muito bem de gestão de pessoas. Então, não é para uma pessoa fazer isso não é uma coisa simples, tá? Pode ser, Então, o cara não pode levantar da cama e falar, vou ser DPO. Não, jamais. Eu vi uma reportagem na Jamais. televisão e vou ser DPO. Não, jamais. Escutou esse podcast, quer ser DPO. Não tem como. Não tem como. Ele precisa se qualificar para isso. E você vê que são habilidades completamente diferentes, né? São distintas. Então não é tão simples assim. Por isso o crescimento de empresas que oferecem serviço. Porque aí tem um background diferente, né? Do que uma pessoa fazer isso. Tá. E esse DPO é um cara que pode ajudar as empresas, inclusive, na implementação de LGPD. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para esse mercadinho, para esse médico que está ali sozinho, se ele não tiver conhecimento, o DPO vai direcionar, vai mostrar para ele qual é o caminho. Lógico. É uma forma de se começar aí. Isso. Se começa pelo fim, né? Ele começa procurando um DPO e acaba regularizando. Pode ser ser também. isso, né, Pode Daniel? ser isso. Pode ser isso. Você pode contratar uma empresa direto para fazer, mas pode ser. O importante é você entender a função do DPO, né? Porque às vezes as pessoas acham que o DPO é o salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria. Ele vai dar direção. E você precisa ir para cá e você precisa ir para lá. E você trouxe um nome no meio dessa conversa que a gente não falou até agora, mas eu acho que é importante falar. Quem é a ANPD? Tá. Quem que é essa autoridade? O que é, Sim. Esse órgão governamental agora? Sim, é o órgão que fiscaliza, tá? Que vai fiscalizar o cumprimento da lei, de forma bem simples. É a Anvisa? Ela não é uma agência regulatória, não é assim. Não é uma agência? É diferente, tá? Mas não funciona como a Anvisa ou outras autoridades aí? Não. Até porque, né, é bom frisar aqui, o papel da NPD está sendo muito bem feito, porque ela não está vindo para arrecadar dinheiro. Isso que é muito bom. Olha que legal essa É informação. muito bom, sabe? A função é realmente evangelizar.
sabe? Então, poxa, tem empresa autuada? Tá, autuada em que sentido? Olha, então você está fazendo, você violou isso aqui, mas você tem este prazo aqui para cumprir. Você entende que isso já é uma demonstração de que não é simplesmente você tá errado e toma essa multa. Tá longe disso, tá? É isso Existe que é uma função interessante. pedagógica na NPD, então. Interessante, até porque o órgão composto, as pessoas são muito técnicas e muito boas. Muito, muito, muito. Fizeram bem o serviço, Fizeram então. bem, fizeram bem. Lógico, vai ter gente que falar, mas poxa, devia ter sido mais rápido, devia ter sido. Não, porque vai ter crítico para qualquer coisa. Tá? Mas o caminho era esse, é pedagógico mesmo. Nós estamos implantando uma coisa nova, cultural. E como é que você quer que alguém aprenda, tirando na cultura do Brasil, assim, só na força, no dinheiro? Não, vamos mostrar como é que isso aqui funciona. Né? É devagar, é devagar. Você precisa de um prazo? Você tem um prazo, mas se você não cumprir, aí muda. Né? Tá. Lógico. Vamos lá, são duas perguntas para a gente finalizar. Primeira, Daniel, eu atuo basicamente hoje na área da saúde, você sabe disso. Sim. Quais são as dicas, por exemplo, para médicos, consultórios médicos, pequenos laboratórios? Quais são as principais dicas aí para quem não se adaptou ainda? Vamos falar de quem não se adaptou, quem não fez o plano de adequação LGPD. O que essa pessoa tem que ficar esperta? É risco. Falando para profissional de saúde que trata aquele dado, como que ele chama? Dado pessoal, dado sensível. Sensível, né? Dado sensível. O que esse cara tem que fazer? E por que ele tem que fazer? Vamos lá, né? Por que ele tem que se mexer? Vamos pensar assim. Um hospital, uma clínica, um laboratório, um médico, ele tem um contador, não tem? Tem. Tem um contador. Provavelmente tem uma secretária que cuida de umas questões administrativas. Tem. Ele tem. Muitos têm alguém que faz a gestão financeira. Sim. Exato. É necessário alguém que cuide dos dados. É necessário. Ele tem que enxergar assim. É mais uma ramificação do serviço que tem que ser prestado dentro desta área médica que ele atua. Ele precisa disso. O risco que está correndo é muito alto. A gente vê diariamente as invasões que tem em empresas, em organizações voltadas para a saúde. Todo dia, se você olhar no todo jornal dia. ou procurar site na internet, tem algum laboratório, Sim, alguma sempre clínica tem. declarando, né, que que essa. teve a invasão. É isso aí. Ou que entendeu? perdeu dados. É porque acontece, isso pode acontecer assim, né? Ou porque aí já é como se ou já veio a punição, ou ela realmente, olha, houve aqui um incidente Um e incidente, eu estou exato. informando, né, que aconteceu um incidente. Ou é assim, ela não percebeu, aquele banco de dados gigantesco vazou na Deep Web ou na Dark Web e alguém de lá divulga, ó, vazaram dados desse hospital, desse laboratório, desse consultório. É um risco muito grande para quem está construindo uma carreira, uma reputação, às vezes está de anos aí. Cara, isso aí acaba com a carreira, acaba com a vida. Acabou. Esse é o grande problema. É você estar exposto ao risco e não estar ligando para isso. Acha que isso não vai acontecer. E sem contar que tem essa autoridade fiscalizando tudo isso. Ela não fiscaliza, ela não tem braço para fiscalizar. Por que Mas deveria. Não tem braço, mas até deveria, Daniel. Mas o ponto é que não precisa. Porque os fiscais são quem? Os funcionários, os pacientes, os clientes, os parceiros de negócio, os terceiros. Esses são esses vão fazer as denúncias. Esses são os verdadeiros fiscais. Então não precisa ter braço para ir no lugar, para ver se está certo. Não. Basta alguém que tem um direito ou que está vendo uma violação fazer uma denúncia. Pronto. Ou entrar com uma ação judicial. Você entendeu? Então o risco ele é iminente, ele está aí o risco. O risco tá. Ou seja, é mais um risco do próprio negócio. Do próprio negócio, é isso. Ou Eu falei seja, que é mais uma ramificação aí daquilo que você tem que se proteger. Você pensa em tudo, você tem um escritório de advocacia protegendo o seu E na negócio. área da saúde, então, esse risco aumenta. Não, aumenta porque é dado Porque sensível. nós temos a questão relacionada aos dados sensíveis. Isso aumenta Então, muito. vamos lá. Para o médico, para quem tem uma empresa de enfermagem, Também, de estética, para todos esses profissionais na área da saúde, não tem mais jeito. É Se isso você não se adequou à LGPD, é hora de sentar, procurar na internet uma empresa que seja qualificada para isso, ou perguntar para alguém que já tenha feito e começar aí o ano realmente direcionando
um budget, né? Não é assim que fala É no assim que mercado? fala. Direcionando um budget ou fazendo um planejamento para que você se adeque agora, 2024, porque senão você vai ficar fora do mercado. Pensa numa coisa, Léo. Você tem o seu negócio, né, na área da saúde. Você tem um hospital, um laboratório, um consultório, né, uma clínica. E aí você vai precisar contratar um escritório de advocacia para te ajudar, seja na área da tributação, seja com qualquer coisa que seja, mas você vai Sim, precisar. Você uma vai precisar de uma denúncia, você vai denúncia, precisar de uma um denúncia contador. sanitária, você vai precisar de um advogado, Isso. Você precisa de uma contabilidade. Você vai precisar de de pessoa. uma empresa de limpeza especializada em saúde. Exatamente. Você vai precisar. E você vai precisar de alguém que cuide dos dados. Isso é necessário, é fundamental. Se você está pensando no seu negócio, você tem que pensar nisso. E um ponto, Daniel. Não é simplesmente contratar e o cara vai te entregar um relatório. Na verdade, não. É um trabalho. É um trabalho. Por que que é um trabalho, né? Vamos lá. O DPO tem que estar lá. É, Tem que estar nomeado. Tem que ser Acabou. nomeado. Não tem. Por que que isso é um trabalho? E eu vou te explicar até como é que é esse trabalho, porque ele não é algo. Muita gente acha que isso é um sistema. Que você vai, põe um sistema e vai embora. Não é isso. E se você precisa mudar processos internos, porque imagina a forma com que você atende um paciente. A forma que você atende, você pode atender de um jeito que não esteja de acordo com o LGPD. A forma que a secretária manipula os dados na tela, ela pode estar ali de um jeito que está violando a LGPD. Ó, esse exemplo que o Daniel deu é importantíssimo. Eu já fui visitar um cliente e o monitor da tela não ficava para a secretária, né, ou para a recepcionista, ficava viradinho assim. Então, quem tivesse ali interagindo com aquela secretária ou com aquela Conseguia recepcionista, ter acesso à via os informação. dados do último É paciente que isso estava aí, ali. é isso aí. Então, olha o que o Daniel falou. É isso aí. Quando alguém simplesmente olha a tela, ele teve acesso à informação É isso aí. e não deveria. Então, ali eu posso pegar o nome e o telefone daquela pessoa. É isso aí. Então, eu tive um vazamento de dados. Acho que isso ficou claro, né, Daniel? É isso aí. Isso já é um vazamento. Entendeu? Ou seja, não tem mais jeito. Você percebe que isso é um processo interno? É um Sim, processo interno. Como é que, né? porque às vezes quem colocou a tela daquele jeito foi o arquiteto, não foi o advogado. Imagina, às vezes, o pessoal da limpeza. Sem ofensa ao arquiteto, mas ele fez um projeto para ficar Claro, bonitinho lógico. e o monitor era a única forma, por exemplo, Claro. que era possível ali. viável ali, sim. Mas agora tem que mudar. Imagina o pessoal da limpeza que entra na sala do médico, que pode mexer em papéis ali. Os papéis. Como é que. Ali pode ter informação Tem, lógico. que quem está cuidando da limpeza não pode ver, não pode ter acesso. Isso a gente tá falando de digital, né, Daniel? E se o médico tiver a ficha? É a mesma coisa, não muda nada. O arquivo físico, O dado né? tá ali, o dado tá ali. Tem que fechar. Tem Tem que que ter o ter controle de acesso, de acesso. ao arquivo Exatamente. físico. Físico. Quem é que tá fechando aqui? Onde tá essa chave? Quem tem acesso? Tem câmera? Não tem? É bastante coisa, assim. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Não vou falar que ela é simples, tá? Mas também não é complexa. Só que você precisa seguir E tem que fazer. procedimento. Você tem que seguir procedimento. Então, o recado, a orientação é faça. Faça. Você está pensando no seu negócio? Você quer crescer o seu negócio? Quer perpetuar o seu negócio? Então faça. E assim, para a gente terminar esse assunto LGPD, por mais complexo que seja, quem tiver pergunta, envia para a gente, eu direciono para o Daniel. Vai ter o contato dele, a gente vai deixar o seu Instagram aqui, Daniel, ou qualquer outro contato Tá. que você queira deixar na descrição do vídeo. Mas é assim, agora você falou de responsabilidade, você falou esse termo durante muito tempo e você falou também das multas. A NPD tem a possibilidade de aplicar multa, tem essa Tem. competência de aplicação de multas. Tem. E eu sei também que existe uma penalidade que é, no meu ponto de vista, talvez a mais pesada, independente da parte pecuniária, que é o bloqueio do banco de dados. É isso. Então, explica assim, se você conseguir, né, de forma rápida, mas quais são as penalidades? Tá. O que pode acontecer via a NPD e via judicial, Tá. que acaba sendo uma outra punição. Uma outra punição. O que acontece? Deu merda na LGPD. Vamos pensar assim, ó. Deu merda no consultório. Deu merda numa clínica, vazou dado mesmo. Sim, lógico que vai passar por um processo Isso. administrativo, né? Quais são os desmembramentos? Isso, vai passar por um processo administrativo, onde tem o contraditório pela defesa, né? A gente está aqui falando de uma parte que, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas pra gente é óbvio, né? Sim, Pra gente sim. é óbvio, ninguém vai ser punido ou condenado de graça, tá?
Mas vamos lá, aí você tem a punição, né? Então a punição mais leve é a advertência. Tá. E elas gradativamente elas vão melhorando. Advertência que vem da NPD. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É dela, Uma advertência, uma cartinha. Aí você vem com multa, tá? Multa é bolso. Multa é bolso. Dói no bolso. Dói no bolso, tá? Aí tem uma punição que, embora essa de que você disse de bloqueio do banco de dados, ela seja, lógico, rigorosa, mas tem uma que me incomoda bastante e as pessoas não, quem não é do meio, né, não olha para ela, mas é a publicização da infração. O que é isso? Né? É você ser punido, né, perante o mercado. Não, imagina, né? Você violou uma regra da LGPD ou você não atendeu um direito do titular de dados, que seja, né? E aí você precisa, nos seus meios de comunicação, onde você aparece, informar, olha, eu violei isso aqui, porque eu fiz isso aqui. Cara, você tá ali mostrando para as pessoas que você não cumpriu uma lei, que está sendo punido. Cara, a sua reputação vai para onde? Ou seja, você tem que colocar um pop-up no seu site. Quando alguém quiser comprar o teu produto, a primeira coisa que ele vai ver é falar, puf, você entende é um isso? pop-up falando descumprir a LGPD. Então, mas você entende isso? Então, assim, essa punição ela é muito grave. Eu pensei no final da linha, que seria a perda do banco de dados. Sim, lógico, mas, é gravíssima mas também, essa né? também, essa na verdade é uma desmoralização daquela empresa, né, Daniel? E aconteceu uma coisa aqui recente, na primeira punição que a NPD deu para uma empresa, que foi uma advertência. Só que essa punição foi publicizada. Mas quem publicizou? Não, todo lugar saiu. Primeira punição da NPD. Primeira punição para a empresa X. Ah, saiu no jornal, eu lembro disso. Você entende? A NPD começa a atuar, primeira punição. Agora me fala. E essa empresa, né? Pelo que eu tô vendo, né, qualquer punição vai acontecer isso. Qualquer uma. Você entendeu? Você entendeu o tamanho? Então, assim, você está submetido a um procedimento junto à NPD e ali sofrer uma punição, já vai haver a publicização. Então, de forma simples, cartinha, publicidade, dinheiro, multa. E aí vem aquelas que já são extremas, né? É Tá. você, poxa, ou você é reincidente, ou você não está cumprindo, ou o vazamento foi de uma forma, sabe, que você precisa conter. Tá. Né? E aí vem a suspensão do banco de dados para depois vir o bloqueio. O que quer dizer essas duas coisas? Você tem o seu banco de dados na sua empresa, né? Ou de funcionário, ou de cliente, aí depende de onde vai vir a incidente de segurança e a punição, só que você não tem acesso mais a isso. Vai um fiscal lá na sua empresa, imagina que ele bloqueia o seu banco de dados de, sei lá, clientes, fornecedores. Você não vai conseguir pagar ninguém, você não vai receber dinheiro de ninguém. Vou emitir o boleto. Não, você não consegue fazer nada, você não tem acesso. Imagina, a sua empresa é sua e você não vai ter acesso. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não estou falando isso, tá? Que a empresa é sua e você não tem acesso. Estou dizendo que a punição é porque você não está tratando aquele banco de dados de acordo com a lei. Então você não tem acesso a ele mais. A gente brinca aqui um pouco, né, Daniel? Mas é muito sério isso. É sério. Né, eu tento sempre tirar esse bate-papo do jurídico, mas para a gente mostrar para as pessoas a importância dela ter um suporte de consultoria. Sim. Né? Tem muita gente que tem um conselheiro, né? Hoje a figura do conselho passa a ser muito frequente nas empresas. Então as empresas precisam ter esse suporte de, faça isso. Não tem mais jeito. Sim. Se adapte à LGPD. Sim. Essa conscientização, né, é inevitável isso. E ela é importante, Léo. Eu não vou nem dizer, né? A gente já falou sobre as grandes empresas, elas têm setores mais que olham para isso. Lógico. Agora o médio, o pequeno até depende do tamanho do pequeno, tá? Mas vamos pensar aqui no pequeno e o médio, eles vão olhar para isso. Vocês vão olhar para isso, porque isso é importante. Que é o vetor da economia, né? Exatamente. Porque esse pequeno e o médio, uma punição, né? Multa, uma advertência que vai acabar caindo numa publicização, vai acabar sendo, né, exposta para todo mundo, isso pode acabar com o próprio negócio deles. Às vezes o negócio está indo bem, né? O negócio está indo bem, está indo tranquilo. Ele tá felizão, mas aí... É lógico, só que ele está negligenciando uma coisa que talvez ele nem e não é por culpa, às vezes nem pensou naquilo. Nunca ninguém veio falar, cara, você já olhou para isso aqui? Então é essa a sequência, Daniel. Notificação, que é a advertência. É advertência, multa, aí publicização, aí vem Tem multa simples antes, mas multa, sim, tá? aí vem o sequestro temporário dos dados, do banco de dados, é isso? Sim, e depois o bloqueio. Suspensão e bloqueio. E aí o bloqueio. É esse o kit. É isso aí que a gente pode Tá. enfrentar. E eu lembro que
que até a LGPD entrar em vigência, existia uma pergunta no ar, que eu não sei se foi respondida e por isso que eu vou Sim. fazer, e a gente encerra a LGPD. Existe a possibilidade de, por exemplo, uma empresa, aos olhos da lei, ter um tratamento diferenciado do outro? E eu te falo, isso foi muito pleiteado, né? Eu lembro que teve uma voz muito grande no mercado, apesar de dado ser importante para todo mundo, mas falavam, pô, como que uma empresa pequena vai implantar LGPD nos mesmos moldes de uma empresa grande? Na área da saúde é muito fácil comparar isso. Como um consultório médico do interior do estado Um grande hospital, lógico. vai ter a mesma obrigação de um hospital. Sim, 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 Como sim. um mercadinho de bairro vai ter as mesmas obrigações de uma grande rede varejista. Sim. Existiu alguma coisa nesse sentido? Essa discussão avançou? A gente tem alguma coisa nesse Tem, sentido? tem, tem sim. A discussão já vinha rolando, né? Isso. Até que a NPD colocou. Eu não vou falar que é um ponto final, tá? Porque ela ali solta algumas diretrizes, tá? E uma dessas diretrizes é justamente como é que esses pequenos se adaptariam ao LGPD. Olha que legal. E ela colocou algumas regras, tá? Então é mais ou menos assim, pra gente fugir aqui de tecnicismo, tá? Quem é muito pequenininho não precisa de DPO, ponto, tá? Então lá aquela mecânica não precisa, aquele mercadinho pequenininho da esquina lá não precisa, tá? Como é que se mede essas coisas? Fluxo de dados. Não tem jeito. Você entendeu? A regra, no fundo, no fundo, Ou no seja, olha que fundo, importante, não é faturamento, não tem nada é a ver com dados. faturamento. É dados, entendeu? Então, assim, mas você precisa ter um controlezinho ali, você precisa saber o que faz com o dado de alguém, dado do outro, entendeu? Agora, assim, a exigência de DPO, por exemplo, ele tirou de algumas pessoas. O pequeno ele tirou. Ou seja, a NPD vem Flexibilizou, modulando o mercado. flexibilizou, deixou ali, lógico, porque é justo, não vou falar que é justo, mas é compreensível que você não trate aquele que tem um fluxo de dados muito pequeno ou um negócio muito pequeno com aquele gigantesco. É lógico. Agora, imagina aquela startup pequenininha, tá ali, só que com fluxo de dados gigantesco, tá começando um negócio e bombando. A obrigação dela é igual ao do grande. Você entendeu? Sim, porque ela está ou vendendo, ou prestando um serviço, ou Ou trazendo algo de essa. novo que Mas todo o mundo fluxo de pro. dados é imenso, é gigantesco. Então, o risco para quem tem, para o dono do dado, que é o titular de dados, é o mesmo. Você entendeu? Perfeito. Então a gente tem que pensar nisso. Lógico, vai flexibilizar para algumas coisas, mas não tem a ver com o tamanho propriamente dito, mas mais com o fluxo de dados. Em algumas situações coincide com o tamanho, em outras não. Então você que assistiu esse bate-papo, esse encontro até agora, tem dúvida? Procura o Daniel, manda uma pergunta para ele. Não é para ficar tumultuando não a caixa de mensagem dele. Pode mandar, sem Paga, problema. paga a consulta. Sem problema, pode mandar e que eu respondo. Mas Daniel, cara, você falou do futebol, você falou depois desse trabalho desordenado que a gente acaba tendo em São Paulo em algum momento da vida, e isso tem um impacto direto naquilo que por muitas vezes a gente acaba negligenciando, que é a nossa qualidade de vida, e qualidade de vida influencia em muita coisa, né? É na nossa saúde, na alimentação, às vezes você não vai nem fazer um exame que o médico, Você fica né, parado, né? você não consegue, você engorda, e aí você negligencia com a sua família e acaba se negligenciando com você mesmo, ou seja, você leva a qualidade de vida para o zero. E eu lembro que eu até conversei uma vez com você e você falou, não, Léo, eu não vou fazer reunião à noite, eu não vou fazer deslocamento, porque agora eu tenho prezado muito pelo convívio com meu filho, eu quero estar mais em casa, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas eu estou direcionando o meu dia a dia de uma forma diferente. Sim, Como sim. que faz isso, cara? Como que a gente consegue mentalizar dessa forma? Como que você está trabalhando com isso? Sim. Cara, agora a gente vai mudar da água pro vinho o assunto, hein? A Cara, gente vai mudar. literalmente. Da água Não, pro da vinho, água pro vinho tá aqui, continua na mesa. a gente vai mudar, cara. Vamos lá, né? Continuando a sequência que eu disse, né? Do escritório ali, quando nasceu o meu filho, né? Eu saí do escritório, nasceu meu filho, veio um estalo, né? E qual foi esse estalo? Eu tinha consciência, plena consciência, de que se eu focasse no escritório, nessa parte profissional, ia acontecer, lógico, eu ia focar toda a energia lá, ia acontecer, né? Só que, cara, tinha nascido meu filho, né? Eu
tava ali recém-casado também, mas tinha saindo meu filho. Então, eu não queria focar no escritório da mesma forma que eu faria, como eu tinha feito antes. Eu não queria isso, né? Então, e aí eu Não é nem cometer o mesmo erro, mas você não iria direcionar da mesma forma. porque, cara, eu ia falar, tá, eu vou focar aqui no escritório, eu tenho que ficar até tarde, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Tá, mas, meu, eu quero estar com meu filho, cara, eu quero trocar fralda, eu quero dar banho, eu quero estar com a minha esposa nesse momento, sabe? Eu quero fazer as coisas, eu quero fazer tudo. Mas será que é possível fazer tudo? Porque a gente cresce ouvindo o quê? Quem faz tudo, não faz nada. A gente cresce ouvindo um monte Ou de não faz coisa. nada direito. A gente cresce ouvindo um monte de coisa, né? E aí eu falei, cara, não é possível, meu. E a partir daí eu comecei a estudar. Mas estudar o quê? Aí que veio um pouco pra estudar. Estudar relacionamento. Fui estudar filho, estudar psiquiatria, antropologia, gestão do tempo, metafísica. Fui estudar um monte de outras coisas, cara, pra tentar. Cara, não é possível que pra eu viver da forma que eu acho que eu tenha que viver, pô, com a minha família, com o meu filho, aí eu tenho que abrir mão do trabalho. Pô, mas aí eu não consigo dar o que eu preciso pra eles. Mas aí se eu foco no trabalho, eu não consigo fazer as coisas com eles. E se eu não foco em mim, eu não consigo fazer nenhum dos dois. Então eu falei, não é possível que não dá pra fazer isso. Cara, e aí foi uma maluquice, porque eu comecei a estudar um monte de coisa para poder. E outra, você estudando, são coisas que são separadas, e você precisa parar e achar elo para essas coisas fazerem sentido. Né? Porque senão você estuda tudo separado e tá tudo jogado em você. Não, você tem que começar a juntar coisas, a fazer sentido, né? Uma coisa com a outra. Cara, e eu comecei a testar. Você testa uma coisa, dá certo, dá errado. Você vai naquele erro e acerta, até que começou uma coisa engrenar. Sabe quando você começa a encaixar uma coisa. Eu falei, cara, peraí, tô vivendo melhor. Sabe, tô vivendo melhor. Tá dando tempo de fazer isso. Aqui tá acontecendo, tá dando tempo de fazer aquilo, ali também tá acontecendo, tô fazendo aquilo. Cara, e aí você vai ajustando as coisas, né? Como as engrenagens estão funcionando, mas você vai ajustando elas, deixando elas melhor. Pô, beleza. Né? Como eu comecei a fazer isso, começou a sobrar tempo. Foi aí Opa, que. sobrar tempo é. Foi aí que eu comecei. Foi aí que a LGPD entrou. Entendeu? Começou a sobrar tempo. Eu falei, pô, dá pra entrar nesse novo projeto aqui. Eu consigo migrar pra isso aqui. Cara, e comecei a trabalhar, as coisas começaram a andar também. A LGPD veio pós-nascimento do seu filho. Foi, meu filho nasceu em 2014, né, LGPD em 2018. Cara, e aí começou a andar. Cara, e assim, sabe quando eu fiquei bem, cara, fiquei bem, mas bem de verdade, assim, cara, tá profissão, pô, tá legal. Como é que tá em casa? Pô, tá legal também. E como é que você tá? Pô, tá legal também, tá bem. Sabe? E eu comecei, e assim, você... Voltou até a jogar bola? Não, pô, Léo, você tá brincando. Eu voltei a jogar bola, voltei a fazer um monte de outra coisa que eu não fazia, voltei a treinar. A minha agenda, desde então, ela começa com 2 marcos: levar meus filhos na escola e buscar. Isso é imutável na minha agenda. É porque teve outro filho nesse meio do caminho. Teve uma filha. Então, É, isso é imutável. Começa assim. eu tenho feito isso E também. eu faço isso, é leve isso, né? Bom, mas, lógico, eu tô falando assim, eu tô resumindo aqui um pouquinho, mostrar essa facilidade, porque daqui a pouco eu vou mostrar por que isso aconteceu. Cara, e poxa, aí foi indo, e cara, em bate-papo com um amigo, pô, não sei o quê, eu comecei a conversar, rotina, começa a bater papo, né? O cara falou, mas como é que você faz tudo isso, cara? Pô, mas não dá pra fazer. Eu falei, Que dá. fórmula mágica. Dá, pô, eu faço assim, mas não dá, eu fiz dá. E eu comecei a mostrar, assim, de forma prática, como é que eu faço. O cara falou, mas pelo amor de Deus, você precisa ensinar. Porque ninguém consegue fazer isso e ninguém nem sabe que isso é possível. Eu falei, mas eu acho que estou fazendo, é possível. E aí eu comecei a, né, maturar a ideia de ensinar alguém a fazer isso. Cara, e você tem que transformar em método, não é uma coisa simples, né? Fui, poxa, até que eu cheguei num lugar, né, e falei, pô, isso aqui eu consigo ensinar. Isso aqui faz sentido, né? E aí cara, o meu movimento chama Master Life. Master Life. Master Life. Tá? É a filosofia de vida baseada no equilíbrio entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. É isso. É isso, cara. E antes que alguém fale, mas pô, não é possível. Isso eu vou falar uma coisa. Mas é um curso? É uma consultoria? Cara, isso é uma mentoria, cara. É uma É pra mentoria. ensinar as pessoas a viver dessa forma. É um jeito de você olhar a vida diferente. Mas se eu quiser que você me ensine, ela é particular? Pode ser em grupo, pode ser individual. Você tá Tá. pensando o quê, Daniel? Você vai
formatar um curso, agora... Não é curso, é uma mentoria. Uma mentoria mesmo. Isso, é uma mentoria. Eu quero ensinar as pessoas a viver dessa forma, cara. O mundo tá maluco, cara. O mundo tá indo pra uma direção e tá todo mundo acompanhando aquilo lá. Todo mundo acompanhando aquilo lá. Meio É cego. meio cego. Mas eu tenho visto isso, Daniel. Desculpa, só te cortar. Só que as pessoas falam assim, pô, não parece que é legal isso, mas eu não tenho outra opção, então eu vou pra lá. Mas, Daniel, tem um fato que eu venho observando. Vamos falar da advocacia. Querendo ou não, minha profissão de base é advogado e a sua também. Você não tá vendo esses novos profissionais chegando no mercado? Eles estão sendo influenciados por supostos mentores e que falam assim pro cara: você tem que trabalhar, você tem que abrir seu escritório às 6, ou rodar final de semana. Tem um monte de Enquanto coisa, né, os outros cara? dormem, você trabalha. É, tem um monte de coisa. Eu fico olhando isso, Tem um monte eu de falo, coisa, Léo. esse tipo de direcionamento tá levando pessoas Vai ficar doentes. ao hospício. Mas é lógico, cara. Eu não consigo entender. Eu acho que, como você, nós aprendemos na raça muita coisa. Sim. Ok, sofremos por isso. Mas eu não consigo vender aquilo que me fez mal. Exato, E as pessoas estão exato. vendendo Exato, o que exatamente. faz mal. Quando eu vejo alguém Exatamente. falando para um jovem advogado: olha, você tem que trabalhar de domingo a domingo. Tem uma frase que vem me incomodando muito, sabe? Enquanto os outros dormem, você trabalha. Cara, Isso está levando a pessoas à falência intelectual, à falência mental. mas Léo, mas é E o jovem advogado está sendo bombardeado disso, Mas Daniel. mas- E ele paga para aprender a ir pro buraco. Sim, mas isso é compreensível, Léo. Não tô falando que é o correto, lógico que não é, mas é compreensível por quê? Porque, eu vou falar bem de forma curta, porque isso Lógico. pode se estender. A geração de hoje, né, ela não quer nada que é mais profundo. Né? Nada que é profundo, Isso não só na cara. advocacia, né? Não, isso é geral, não quer É. nada que é profundo, né? Cara, e o estímulo pra isso te leva a não querer nada profundo. O Instagram é isso, a rede social é isso, cara. Tudo é curto, tudo, né? Tudo shortzinho, pá, pum, nada profundo. Então, o que acontece? Você vicia o seu cérebro a não querer mais nada profundo. Você não quer mais nada profundo, você quer tudo superficial, tudo rápido, tudo, né? Dopamina, emoção rápida, você quer só isso rápido. Quando você tem que parar pra fazer reflexão, seu cérebro faz assim, ó, puta, eu tô cansado. Isso é difícil. Eu não quero fazer isso. Porque isso demanda energia e o cérebro não quer. Ele é um bom. Ele é armazenador de energia, o nosso cérebro. Ele não quer gastar energia. Então ele fala, pô, isso aqui é difícil. Te dá sono. Tem um monte de coisa que causa, que evita você a refletir realmente sobre determinada coisa. Então qualquer coisa que venha pra você e faz assim, ó. Fórmula mágica, você quer. É rápido. Você entendeu? É rápido. E todas as propagandas são nesse sentido, né? São. Ganhe 1 milhão em um mês, ganhe 500 mil em 15 dias, Léo, ganhe as 20 coisas- mil por dia. É dinheiro. E eu vou fazer aqui uma observação, hein? Dinheiro é ótimo, é ótimo. Mas a questão aqui não é o mais importante. Ninguém tá negando isso, né? Não é. Nem Dentro da eu. liberdade, várias das liberdades, mas não é o mais importante. É isso que a gente tem que ter em mente, cara. E essa tua mentoria, Daniel? Eu já vou ter o link pra colocar aqui na descrição. Aqui é a primeira mão, tô falando com você, cara. Primeira mão. É lançamento. tô É falando pré-lançamento, com você. na verdade. Pré-lançamento, uma primeira mão aqui pra Então tem você. que começar a te seguir pra Como é- entender o que vai acontecer. Como é que é isso, né, cara? É um movimento, Master Life, né? Ele é baseado, já te disse, a filosofia de vida. Por que, deixa eu dar um passo para trás aqui. Por que eu decidi isso? Porque as pessoas, a vida, as circunstâncias empurram as pessoas. A pessoa não tem uma filosofia de vida. Ela não tem aonde eu vou, porque eu vou, com quem eu vou, como eu vou. Não tem. Ela vai. Ela só vai. E normalmente você aceita o futuro que te traz. Não é você que produz nada. Você não planta, você não colhe o que planta. Você só recebe o que a vida te dá. E, cara, o que eu fiz pra minha vida é uma filosofia de vida. Pra você equilibrar as coisas. E o equilíbrio não é um fim. Não é o fim. O equilíbrio é o meio. É o meio, não é o fim. É viver a vida equilibrando. Você precisa, na vida pessoal aqui, que é a primeira caixa. Cara, eu falo e eu faço isso comigo, cara. E assim, isso não é uma coisa que eu fiz e acabou. Eu venho fazendo isso. Cuidar da vida espiritual, cuidar da saúde mental, da saúde física.
isso tem implicância na sua vida familiar, na sua vida profissional. Então é o eu, a família e o profissional. Exatamente. Na sua família, você vai cuidar da sua relação com seus pais, da relação com o seu cônjuge, da relação com seus filhos. Mas aí vamos mais profundo. Uma relação como? Não sei, você se dá bem com a sua mulher ou com o seu marido, de verdade, se dá bem, entende, sabe o temperamento, Sabe conversar? conhece as linguagens do amor, como é que é o diálogo de vocês. Tudo isso, cara, é o que eu fiz e venho fazendo. Com o seu filho, como é que é? Você conhece o temperamento do seu filho? Sabe como é que é? Você conhece o método da escola que ele estuda? Tem gente que não sabe, cara. Você precisa estar inserido nesse mundo, cara. Nesse ponto, né? Falam, o método X é bom. O construtivismo é bom. Sim, Quem tem sim. criança sempre... Opa! Voou aí? Quem tem criança é bom, né? Construtivismo. Sim. Mas tem o outro, que é o Positivismo. positivismo. E às vezes a escola te coloca, você compra aquilo e não você- entende e o que você é. não sabe o que é. É verdade. Você está inserido nisso. verdade isso. Você tem um filho. Você tem um filho. Eu digo sempre, Léo, a maior oportunidade que você tem de se desenvolver de verdade é tendo um filho. Por quê? Porque você é o espelho. E você tem que rever tudo aquilo que você Cara, já passou. Acabou. Não é É pra falar verdade. discurso moral, discurso de valor, nada. Seja. Pro seu filho você tem que ser. Não adianta nada, tem que ser, cara. Então você tem que mudar. É ser presente, É tudo, cara. ser Você precisa positivo. Você precisa ser uma pessoa diferente, cara. Você precisa. Infelizmente. Felizmente você precisa. Precisa. E desconstruir muitas coisas que você, Um monte de que você tinha coisa. como certas. É Né? lógico. É verdade. Cara, aí na vida profissional, um monte de coisa, cara. A sua relação com o trabalho, a produtividade, cultura de erro. As pessoas não sabem trabalhar, Léo. As pessoas têm que trabalhar é você chegar a tal hora e ir embora a tal hora. Cara, isso é um absurdo. É só pensar assim, então são 8 horas de carga de trabalho? Você trabalha 8 horas de verdade? Você produz 8 horas de trabalho? Não. Não, porque tem um cafezinho, tem um papinho, tem uma levantada, tem onde pegar um ar. Você não trabalha. Você não trabalha 8 horas. Então precisa ir trabalhar para produzir. Quando você percebe isso, você reduz o tempo. Você entendeu? Isso é saber trabalhar. A sua relação com o trabalho, a relação de troca, vou trabalhar para ganhar dinheiro ou eu vou trabalhar para ser útil? Quando você começa, é uma chave, quando você começa a mudar isso, cara, peraí. Quando você entende que dinheiro é consequência do que você se torna, do que você entrega. Quando você entende isso, muda tudo, Léo. Daniel, Isso é uma construção, cara. eu acho fantástico e mais do que necessário esse tipo de trabalho que você vai propor. E vai executar, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E você pensa, ou não sei se você já definiu isso, mas como vai ser, por exemplo? É um acompanhamento, essa mentoria por 6 meses, por 1 ano? É isso aí. Vai ser uma palestra, uma mentoria meio que como se fosse uma palestra, encontros? Como que você pensa em... A palavra não é essa, né? Mas... Não, eu vou trocar. Eu ia falar vender, mas não é vender. Sim. Mas como você pensa proporcionar isso? Como você pensa colocar as pessoas em contato com isso? Sim, eu quero ensinar as pessoas a desenhar esse caminho em 6 meses. 6 meses. 6 meses. Isso é uma construção. Show. Isso não é um fim, acabei de dizer, já disse, não é um fim. Isso é uma construção. Só que essa construção, imagina que você tem 46 anos. Faço 7 agora esse eu ano. sei. 46 anos de influências. De influências. Você é hoje, né, fruto do que você foi influenciado por pais, por núcleos sociais, por igrejas, por amigos, com outros comportamentos que você observou. Isso é isso. Então, cara, aquelas pessoas que estão olhando a vida e não, cara, não tá legal, eu preciso dar uma mudada, mas eu não sei como. Ou eu tô olhando todo mundo pra lá, cara, mas tem uma coisa que me incomoda. Essas pessoas, elas enxergaram um problema, mas não sabem como resolver. Você entendeu? Então, estas pessoas, elas precisam fazer como se fosse um reset. Porque se elas não estão contentes com a vida que elas têm hoje, é porque o comportamento delas levou ao que ela é hoje. Então ela precisa mudar. Só que essa mudança não acontece assim, ó. Não é no estado. Não é, isso é impossível. E talvez para muitas pessoas essa chave vire em 6 meses. Lógico. E para outras não. Para outras não. Por quê? Porque é uma construção.
Você imagina que você tem comportamentos que Daniel, estão mas enraizados em você há muito tempo. Mas você combater preconceitos e erros Sim. e mentalidade é difícil. É um caminho Léo, necessário, sim, Léo, indispensável hoje, sim, indispensável. mas difícil. Mas eu sempre falo uma coisa. Duas coisas. Se fosse fácil, ninguém faria. É isso aí. E a outra coisa é, você escolhe o seu difícil. É difícil estar onde você está hoje? Pô, Suportar como está hoje? Sentir essa angústia, aperto no peito hoje? Cara, mas você pode escolher outro difícil. E ter uma vida nova, diferente, de buscar algo melhor pra você. de fazer uma virada de Cara, chave. Você escolhe o seu difícil. Deixa seu recado aí. Galera, a vida tá estranha, né? Muita gente indo pro mesmo lugar. Né? A gente já tem que estranhar quando todo mundo vai pro mesmo lugar, né? Isso aí já é assim. Mas a gente tem que ter tempo pra se refletir, sabe? Realmente, o que eu tô fazendo tá me deixando feliz? Tá me deixando bem? Ou eu tô com uma angústia, algo que eu não consigo entender, um aperto no peito, de não conseguir entender o que tá acontecendo comigo mesmo? Será que você não precisa de uma filosofia de vida? Sabe? De um norte, né? Isso, eu não tô dando aqui solução, não tô dando nada mirabolante. É só um norte. Para onde você precisa olhar de verdade, tá? Para você sentir coisas diferentes, para você ter comportamentos diferentes. E evidentemente os resultados, e resultado eu não estou de dinheiro, não é isso. O dinheiro é um tipo de resultado, mas outro tipo de resultado pode ser seu relacionamento, pode ser a sua saúde, pode ser o seu equilíbrio emocional. Então se você tiver assim, pensa direito, tá? O Master Life está aqui para ajudar as pessoas, sabe? É um movimento que eu tô criando aqui de coração. Porque se eu conseguir fazer isso, eu conseguir chegar nisso, qualquer pessoa também pode, desde que queira. Você precisa querer mudar de vida. A sua vontade precisa ser maior do que as circunstâncias que estão te cercando hoje. É isso, cara. Ó, já deixa o convite então para quando você lançar efetivamente o Master Life, se tiver já esse programa disponível, já tiver o link, volta aqui. Volto. Opa, a hora que eu tiver eu volto. Com toda certeza eu volto sim. Volta aí, eu lanço aqui em primeira mão. Fechadíssimo então, Daniel. Saúde. Como eu falei, é o nosso primeiro encontro de 2024. Vai ser publicado daqui a alguns dias ainda, mas é o primeiro. Saúde. Opa, Feliz mais uma vez. 2024. Sucesso. Sucesso no Master Life. Sucesso no seu escritório, na sua família, nos seus amigos, no futebol. E seguimos. Um 2024 para todos nós. Feliz aí para todo mundo. Daniel, obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, que agora eu sei o quanto você valoriza. Obrigado por ter vindo, Daniel. Eu que agradeço, Léo. E ó, para quem acompanhou, compartilha esse vídeo, curta, que eu tenho certeza que ele vai influenciar um pouquinho na sua vida. Obrigado por estarem com a gente.